Oi, pessoal. Sabe aquelas grandes perguntas que a humanidade se faz desde sempre? Nesta análise, a gente vai mergulhar em como a ciência, a filosofia, a religião e a teologia tentam, cada uma do seu jeito, responder a esses mistérios. Vamos começar a desvendar isso juntos. Então, qual que é o nosso caminho hoje? A gente vai começar com aquelas perguntas que todo mundo se faz, depois vamos passar pelas diferentes áreas do saber que tentam dar conta delas, vamos focar na perspectiva da teologia e, no final, ver como ela oferece uma solução para essa equação que parece não ter resposta. Bom, e tudo começa no mesmo lugar, né? Naquela curiosidade que move todo mundo. É o terreno comum onde toda e qualquer busca por respostas tem o seu início. E aqui estão elas, as 3 perguntas que, no fundo, definem tudo. Elas são o motor da ciência, da arte, da fé. Cada uma delas é um universo inteiro de reflexões que nos acompanha há milênios. Pois é. Identidade, origem e destino. É basicamente em volta desses 3 pilares que toda a nossa busca por algum sentido se desenrola. E cada disciplina que a gente vai analisar aqui oferece uma lente diferente para enxergar essas mesmas questões. Ok, então quem é que tenta responder a isso? Vamos dar uma olhada nos investigadores, digamos assim, nessas 5 grandes áreas do conhecimento que mergulham de cabeça nessas questões. Olha só: ciência, filosofia, religião, teologia e as ciências da religião. O mais interessante aqui é que todas elas olham para a mesmíssima realidade. Só que cada uma parte de um ponto diferente, usa ferramentas diferentes. Não é que elas sejam inimigas, mas é como se falassem idiomas distintos. Vamos pegar 2 delas para comparar. A filosofia, por exemplo, está na busca do essencial. Ela meio que evoluiu, né? Saiu do mito, daquelas explicações mais fantásticas, e foi para o logos, para a razão. Já a religião, ela busca o fundamental. A própria palavra já dá uma dica, né? Religar o ser humano com o divino. E com o tempo, claro, isso tudo se organiza, vira sistema, com suas regras, rituais, os ismos que a gente conhece. E a ciência? Onde entra nisso? Bem, o método científico é incrível, né? Fantástico para explicar como o universo funciona. Mas é justamente esse rigor todo, essa necessidade de medir, de observar, que acaba criando um limite, uma fronteira natural quando as perguntas vão além do material. E essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Pensa assim, um cientista pega uma caneta, desmonta ela inteirinha no laboratório, analisa o plástico, a tinta, tudo, mas ele nunca, jamais, vai encontrar o criador da caneta ali dentro da caneta. Entende? É uma imagem muito boa para mostrar por que a ciência não consegue provar ou refutar um criador. Simplesmente não dá para colocar o transcendente num tubo de ensaio. E essa limitação do método científico acaba levando a caminhos diferentes, a posturas diferentes. Tem o ateísmo, que diz, não tem prova material, então não existe. Tem o ceticismo, que é a dúvida constante sobre o que não se pode provar em laboratório, e tem o agnosticismo, que fica numa posição mais neutra, dizendo que, olha, simplesmente não dá para saber. E o interessante é que todas essas são conclusões lógicas, mas dentro dos limites que o próprio método científico impõe. Agora, atenção para essa diferença, porque ela é fundamental. A teologia estuda Deus, digamos, de dentro para fora. Ela parte do princípio da fé, da ideia de que Deus existe e ele se revela. Já as ciências da religião fazem o caminho inverso, de fora para dentro. Elas olham o fenômeno religioso como um observador neutro, sabe? Usando ferramentas da sociologia, da psicologia. Um cientista da religião não precisa ter fé para estudar o que é a fé. E aqui só uma pequena pausa. Produzir esse tipo de análise mais aprofundada, sabe, dá um trabalhão, exige muita pesquisa. Então, se este conteúdo está agregando algo, o apoio de quem está aí do outro lado é o que faz tudo valer a pena. Deixar uma curtida, se inscrever, é um gesto simples, mas que ajuda demais a gente a continuar. Então, muito obrigado mesmo. Beleza, agora a gente vai dar uma virada de chave. Uma mudança bem grande de perspectiva. Se a ciência não consegue achar Deus no laboratório, como é que a teologia propõe conhecer ele? É aqui que entra a premissa que muda o jogo todo. É isso aqui. A premissa teológica vira a lógica de cabeça para baixo. O conhecimento sobre Deus não é uma descoberta humana, uma conquista nossa. É uma revelação divina. A iniciativa parte dele. Ou seja, aquelas nossas grandes perguntas não somos nós que resolvemos. São respondidas por ele, através do que a fé chama de revelação. Ok, então partindo dessa ideia de revelação, qual é a narrativa que a teologia cristã constrói para responder aquelas nossas perguntas iniciais? Vamos mergulhar nessa história. Para a pergunta quem somos, a teologia olha para a amartiologia, que é basicamente o estudo sobre o pecado.
para contar uma história em 3 partes. Primeiro, a criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, a queda. Aconteceu algo, um evento que introduziu a amartia, que é uma falha, um erro que quebrou essa conexão original. E terceiro, a corrupção, que é o nosso estado atual, de separação. A nossa identidade, por essa ótica, é como a de uma realeza que se perdeu no caminho. Certo, e para onde a gente vai? Se a gente está nesse estado de separação, qual é o destino? Aí entra a antropologia teológica, que discute o quanto dessa imagem de Deus ainda sobrou em nós, e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ela apresenta a solução. O próprio Deus cria uma ponte, um caminho de volta para restaurar aquilo que foi perdido. Muito bem, depois de passar por todo esse caminho, como é que a teologia junta todas as peças e dá uma resposta fechadinha para aquelas questões lá do começo? E aqui está o resumo da ópera. A teologia apresenta as respostas de forma bem direta. Para quem somos, a resposta é criaturas à imagem de Deus, mais um estado de queda. Para onde viemos, a origem é um ato de criação, com um propósito de um Criador. E para onde vamos, o destino é ou a restauração dessa conexão ou a separação definitiva. Dentro dessa lógica, aquela equação existencial, ela se fecha. Bom, e com isso a gente chega ao final da nossa jornada comparativa. Qual é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso? Acho que essa frase resume tudo de uma forma brilhante. Não é uma questão de competição, mas de campos de atuação diferentes. O conhecimento de Deus, na visão teológica, não se alcança com um método científico. Ele exige um relacionamento, uma resposta a essa tal revelação. São perguntas diferentes que precisam de ferramentas diferentes. Olha, esse assunto é gigantesco e fascinante, né? E se a ideia é continuar mergulhando nisso, a gente já está preparando os próximos passos. Vamos falar sobre as controvérsias a respeito da natureza de Cristo, sobre a história da formação dos dogmas da fé e sobre a doutrina super complexa dos atributos de Deus. Fica de olho que vem muito mais por aí. E para a gente fechar de vez, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Seja pela ciência, pela filosofia ou pela teologia, cada uma dessas lentes oferece uma visão de mundo completa. A pergunta é, como que a lente que cada pessoa escolhe usar acaba moldando a forma como ela vê a realidade e o seu próprio lugar nela? A busca, ela continua. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise.